Recentemente eu ouvi uma definição perfeita a respeito do Ocidente. Você há de convir comigo que definir a civilização ocidental não é algo fácil. Então, o professor Rafael Nogueira, que inclusive é ex-presidente da Biblioteca Nacional, deu uma definição que para mim foi o ponto de ruptura. Essa é a definição que eu vou abraçar daqui para frente. Eu gostei bastante. E ele disse que o Ocidente é composto por três coisas, apenas três coisas. A primeira delas é a abordagem especulativa e teórica dos gregos. A segunda é a abordagem administrativa, pragmática e jurídica dos romanos. E a terceira é o cristianismo. Se você juntar essas três coisas, pronto, você tem o Ocidente. Agora, isso é uma abordagem sintética, né? Se você quiser ampliar essa abordagem e descobrir quais são as palavras, quais são as ideias, quais são as imagens, quais são os símbolos que estão diluídos aí nessa abordagem sintética, de forma a ampliá-la, aí você precisa de um outro material, ou de um outro professor, ou de um outro curso de ideias, como a própria história ou a própria filosofia. Mas tem um livro que é este daqui, do professor Mortimer Adler, que é o Como Pensar sobre as Grandes Ideias, que traz todas as palavras que, segundo ele, compõem de forma ampla este pensamento ocidental. Então, o Mortimer Adler, que foi um grande educador e filósofo americano, ele que era um apaixonado pela autoeducação, pela filosofia e pelos clássicos da literatura ocidental, o Mortimer Adler, durante 8 anos, ficou em busca de um repertório das grandes ideias do Ocidente. E ele descobriu que cerca de 700 palavras compunham esse repertório. Ou seja, todas as vezes em que nós pensamos em civilização ocidental, nós estamos esbarrando em alguma dessas palavras. Só que trabalhar com essas palavras, para qualquer tipo de público, como uma universidade, uma escola pública ou privada, ou até mesmo um programa de TV, com 700 ideias, seria um pouco impraticável. Então ele precisou construir um filtro com o seu grupo de trabalho para descobrir como ele poderia resumir essas 700 ideias. E depois desse filtro ele encontrou as 103 ideias indispensáveis do Ocidente. Mas ainda assim, 103 era um número alto, principalmente para o seu público de telespectadores do seu programa de TV. Então, ele selecionou, através de um novo filtro, 22 palavras. E essas 22 ideias é que compõem esse calhamaço que é o Como Pensar sobre as Grandes Ideias. Os símbolos são uma linguagem que nos ajudam a compreender o passado. Como diz o ditado, uma imagem vale por 1000 palavras. Mas que palavras? Então hoje eu vou passar com vocês rapidamente por essas 22 grandes ideias, fazendo alguns comentários pelas que eu considere mais relevantes ou pelas que saltarem mais aos meus olhos. Eu me chamo Marlon Teixeira, este é o canal O Banquete, sinta-se à vontade, sirva-se e se inscreva no canal. E aqui na página 10 do livro, antes de iniciar a explicação a respeito de cada uma das palavras, o Adler já nos traz todas elas em ordem alfabética, todas as 103 palavras, e com aquelas 22 já destacadas. E a primeira palavra que ele nos traz é a palavra amor. A palavra amor, desde já, me lembra do nome do nosso canal. O Banquete é o nome de um dos diálogos de Platão que inspirou este canal e é um livro que majoritariamente trata sobre o amor. Este livro é indispensável para a sua formação intelectual e também aquela acepção dos gregos sobre o amor, que separava essa palavra em 4 significados, né? Então existe o amor fraternal, que é o amor entre seres humanos de um modo geral, e também entre familiares ou pessoas muito próximas. Existe também a amizade, que é o amor entre amigos, entre semelhantes. Também existe o amor romântico e existe o amor incondicional, que nós chamamos do amor de Deus. Essas 4 acepções também me chamam muito a atenção e elas estão presentes na melhor abordagem possível no livro do C.S. Lewis, Os 4 Amores. E a segunda palavra que o Adler nos traz é a palavra arte. A arte está atualmente orbitada por muita polêmica.
justamente porque existe um contraste nítido hoje entre o que os antigos pensavam a respeito dessa ideia e o que os novos, o que os modernos pensam a respeito dela. Em algum momento da história houve um ponto de inflexão a partir do qual esta abordagem virou de cabeça para baixo. Bem, os antigos pensavam que arte ela funcionava da seguinte maneira. Primeiro, o artista ele captava, ele aprendia os dados da realidade externa, do mundo externo ou da sua imaginação, os trazia para dentro de si, os trabalhava internamente e depois os retransmitia para o seu público ou para si mesmo. Em alguns casos, alguns artistas trabalhavam apenas para conhecerem as suas próprias impressões. Então, ele fazia isso com o máximo de beleza possível às suas habilidades, à sua vocação. Este era o conceito de arte e era para isso que a arte servia, para que as pessoas conseguissem contemplar belezas que não eram transmitidas através das palavras e também como cópias da natureza feitas pelo homem, como subcriações do mundo. Modernamente, porém, a arte passou a ser qualquer expressão de qualquer impressão que qualquer sujeito tenha. Então, todo mundo pode ser artista, não importa mais a vocação, e qualquer coisa que esse artista diga que é a sua obra de arte, isso, para os modernos, deve ser considerado arte. Talvez isso tenha começado com uma exposição em uma galeria do artista Duchamp, que colocou um urinol, um mictório, e chamou aquilo de arte moderna, e a partir dali eu acho que houve a massificação deste conceito nos dias atuais. E a terceira ideia que o Adler nos traz é a ideia da beleza. Bem, o próprio Platão já disse que definir beleza, verdade e justiça é muito difícil. Então, vamos deixar esse trabalho cabeludo aí para os grandes cabeçudos da filosofia. A quarta ideia é a ideia do bem e do mal. Essa ideia, sim, está embutida em todo o repertório da religião cristã, tanto católica quanto protestante no Ocidente. E existe a parte da teodiceia, que é a investigação acerca da manifestação do mal no mundo com um Deus 100% bom. Então existe o clássico paradoxo de Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego que dizia que não pode haver um Deus onipotente e ao mesmo tempo onibenevolente. Ou seja, um Deus que seja 100% bom e ao mesmo tempo 100% poderoso para evitar o mal. Esse dilema participou de discussões filosóficas até que Agostinho, de certa maneira, o resolveu, trazendo a ideia do livre-arbítrio. Então Deus só permite o mal porque é o homem que busca esse mal. E o buscou, primeiramente, através da decisão de Adão e Eva, principalmente da decisão de Adão como cabeça da raça humana. No momento em que Adão aceita o fruto que Eva o oferece e morde aquele fruto e desobedece a ordem divina, toda a raça humana leva a mão junto com Adão, pega o fruto e o morde. Eu sei que isso pode parecer muito injusto ou muito distante da nossa compreensão, mas esta é uma das soluções possíveis para esse dilema. Ou seja, todos nós somos responsáveis pelo pecado original e pelos pecados provenientes do pecado original e, portanto, todos nós escolhemos o mal. E é justamente isso que está descrito na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, onde ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Este fato é que faz com que coexista o bem e o mal no mundo, ou seja, um Deus 100% poderoso e 100% bom coexistindo com a maldade entre as suas criaturas. E a quinta ideia que Mortimer Adler nos traz é a ideia de democracia. E já partindo para a sexta ideia, nós temos a ideia de Deus. Então, o ser de Deus, o nome de Deus, o que Deus é, o que Deus não é, a religião verdadeira de Deus, todas essas reflexões estão presentes no Ocidente desde os seus primórdios, desde o politeísmo dos gregos até o monoteísmo do cristianismo, principalmente em Roma.
Eu particularmente gosto bastante da abordagem do Olavo de Carvalho a respeito do ser de Deus, porque ele diz que nós nos apegamos muito à forma teológica de pensar em Deus. Quando se fala, vamos dizer, de debate da existência ou inexistência de Deus, a gente acompanha, por exemplo, muitos desses debates do William Lane Craig. São argumentos absolutamente brilhantes, tá certo? E, em geral, ele humilha os adversários. Mas humilhar o adversário é uma coisa e provar a sua tese é outra. Né? A existência de Deus não pode ser provada por argumentos no nível da certeza absoluta. Pode no nível da razoabilidade. Você pode até chegar àquele ponto e falar, se você não acredita em Deus, você é idiota, você é maluco. Você pode chegar até nisto, mas isto não é uma certeza lógica absoluta. Por que você não pode conhecer isso? Porque você só poderia chegar à certeza absoluta se Deus fosse um universal abstrato. Como Deus é uma individualidade concreta, que inclusive se manifesta no tempo, sob a forma de uma presença humana, então, meu filho, você só pode conhecê-lo por experiência, como qualquer outra pessoa. Continuando, o Mortimer Adler nos apresenta a ideia de educação, de emoção, de evolução, de felicidade. Sobre felicidade, eu gosto muito de uma definição que é a seguinte: a felicidade ocorre quando o que você é, o que você gostaria de ser e o que você aparenta ser para as outras pessoas constituem a mesma identidade. Ou seja, todas as vezes em que não houver uma interseção perfeita entre esses conjuntos, não haverá felicidade. Pode até ser que isto não constitua um estado ao qual o ser humano possa chegar plenamente e permanentemente, mas ele pelo menos precisa nunca desistir dessa busca. Seguindo em frente, o Adler nos apresenta a ideia de governo, e aqui eu me lembro de uma piada do falecido embaixador Meira Pena, em que ele dizia que existem apenas 4 regimes políticos, regimes de governo. Ele dizia que existe o regime democrático, onde tudo é permitido, exceto o que é proibido. Existe o regime autoritário, onde tudo é proibido, exceto o que é permitido. Existe também o regime totalitário, onde tudo é proibido, inclusive o que é permitido. E existe o regime brasileiro, onde tudo é permitido, inclusive o que é proibido. Meus queridos convidados deste banquete, peço a vocês para deixarem um like para este vídeo. E continuando aqui, nós temos a ideia de guerra e paz, a ideia de homem, a ideia de justiça, que, como eu já disse, como o próprio Platão afirmou, é muito difícil definir o que é justiça, a ideia de lei e a ideia de liberdade. Olha, esse livro aqui, o Como Pensar sobre as Grandes Ideias, ele inclusive é um orientador para você saber qual é a sua vocação intelectual. Eu, por exemplo, eu não sou fã, eu não gosto muito das ideias mais debatidas no universo político, que são liberdade, igualdade, poder, justiça. Essas ideias não me chamam muita atenção, não são magnéticas para mim. O que me chama mais atenção no universo intelectual são as origens do universo, as origens da consciência, da vida, do homem, sobre o ser, sobre a filosofia do conhecimento, sobre a própria filosofia de vocação, sobre a constituição das nações, com exceção, como eu já disse, das suas ideias políticas, mais no que tange às suas religiões, as religiões comparadas do mundo. Então, isso para mim é magnético. Mas eu só descobri essas coisas quando eu comecei a ler este livro. Falei, opa, o Ocidente é muito grande, não dá para dar conta de tudo. Eu tenho que selecionar aquilo que me chama mais atenção para que eu desenvolva essas ideias com mais celeridade e com mais acuracidade. Prosseguindo então, o Adler nos traz mais ideias. Mudança, opinião, e aqui temos um comentário a ser feito. No primeiro vídeo deste canal, que é o 12 regras para a vida intelectual, eu falei sobre fazer voto de pobreza em matéria de opinião. Algo que eu descobri e foi me ensinado através das aulas do Olavo de Carvalho. O que é fazer voto de pobreza em matéria de opinião? Primeiro, porque formar uma opinião consistente a respeito de um assunto
complexo é muito difícil. Então, fazer voto de pobreza em matéria de opinião é você fazer a reconstituição do status questionis, que é trazer a questão desde o seu início, desde a sua primeira discussão até onde você consegue ir, até o momento atual. E depois que você fizer isso vai demorar tempo, e é durante esse tempo que você tem que fazer voto de pobreza em matéria de opinião. Depois que você fizer isso, é que você está habilitado para dar sua opinião. Só que hoje as redes sociais começaram a dar voz para todo mundo. Então, um professor é capaz de ler um assunto, de buscar e fazer uma pesquisa profunda sobre um assunto durante 5, 10, 15, 20 anos. E aí, quando ele está dando aula, chega um aluno e o apresenta uma teoriazinha ou um fato contrário a toda uma exposição teórica profunda e diz que esta é a minha opinião, ou seja, esta é a opinião do aluno. Esta não é a opinião do aluno, este é um pitaco que ele está dando. Talvez o melhor livro sobre este assunto seja o The Death of Expertise, do Tom Nichols, A Morte da Expertise, em que ele demonstra que há um contínuo crescimento na descrença do conhecimento absoluto ou de camadas cada vez maiores de credibilidade acerca de determinado conhecimento. E é justamente por isso que as opiniões nesse mundo virtual se tornaram equivalentes, ou seja, elas não têm mais pesos distintos de acordo com o volume de pesquisa do seu enunciador. E este é o problema atual dessa ideia, da opinião. E para finalizar, o Adler nos traz as últimas 4 palavras das 22, que são progresso, punição, trabalho e verdade. Quid est veritas? O que é a verdade? É o que Pilatos pergunta a Cristo. Jesus então continua olhando para Pilatos e com a resposta muda, ele quer dizer que ele é a verdade e que Pilatos estava conhecendo a verdade por presença e que ela não precisava de ser enunciada em palavras. Esse trecho dos evangelhos é um símbolo da nossa concepção ocidental de verdade, mas verdade vista de outro ângulo é a adequação do nosso intelecto à realidade. A realidade é muito complexa e ela nem sempre se mostra de modo que o nosso intelecto pudesse conhecê-la inteiramente. Mas às vezes ela faz esta demonstração e nós não a conhecemos porque nos falta intelecto. Então, para conhecer a verdade acerca do que é real do mundo externo e também do que está dentro de nós, do que é real do nosso interior, nós precisamos de complexificar o nosso intelecto, de aumentar a nossa capacidade cognitiva em correlação com o nosso espírito. Então nós precisamos de melhorar as nossas virtudes, nós precisamos de melhorar o nosso olhar sobre o mundo, o contato espiritual da nossa alma com o mundo e também as nossas ferramentas cognitivas. E para isso você precisa de imergir muito mais do que você já está imerso na sua vida intelectual, fazendo o que o Adler pede para que façamos, que é a grande conversação, que é olhar para os grandes autores, para as grandes ideias e para os grandes livros de uma forma especial e com o coração na mão. Eu fico por aqui e peço a você que participe do nosso crescimento, que participe do grande projeto que é este canal para a vida intelectual do Brasil. Até logo e foi um prazer estar com você.